ensinar. Uma lágrima sorrir, quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Menos mundo e mais
ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com a tua força tamanha, o Cristo me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir, ó ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, os pobres aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais é o léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo o tempo aproveitar, todo o amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta, de dor, um dia queremos te ver, num reino de muito amor.
Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Rastro de luz é de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Eu preciso mais tempo aqui, meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir, e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer, e com Deus, com Jesus caminhar.
manhãs do pôr do sol, na sublime imensidão do céu do mar, nas montanhas, vales e colinas, Ele está. Sua luz me mostra onde eu devo ir, sua voz me guia onde quer que eu vá, sua luz clareia o meu caminho, me faz enxergar. Deus é o sol que aquece o meu coração, é todo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Nos momentos tristes peço proteção, na certeza que Ele poderá me ouvir. Em silêncio a sua voz me fala, eu estou aqui. Sua força é minha força pra lutar, sua força não me deixa desistir, sua força muda a minha vida, me faz prosseguir. Deus é o sol que aquece o meu coração, é todo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Deus é o sol que aquece o meu coração, é todo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui.
serenou. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto, e seguir caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor.
Jesus semeando o evangelho de amor, acalmando a dor. amor que não se acaba.
é Jesus, essa luz, é claro que é Jesus, essa luz. Boa noite, amigos, amigas. Deus conosco. Que Jesus nos conduza à sua paz, o seu amor, e que nós dignifiquemos a paz e o amor de Jesus. Amigos e irmãos, uma alegria estar aqui novamente com todos vocês, nesse momento em que nós buscamos as inspirações com Jesus através do seu Evangelho. Amigos e irmãos, como é bom nós entrarmos nessa sintonia, essa sintonia com Jesus, com a espiritualidade amiga. Momento em que nós nos recolhemos intimamente, buscando lá no fundo da nossa alma o que nós temos para mostrar para Jesus. Esse momento íntimo é o momento em que nós pegamos as nossas dores, as nossas aflições, as chagas da nossa alma e apresentamos para Jesus. Está certo que Jesus sempre está conosco, está certo que Jesus sempre está vendo, está presente diariamente nas nossas vidas e enxergando as nossas dores, as nossas aflições. Mas é preciso e é necessário que todos nós vá até Jesus e dizer para Ele o quão grande é a nossa dor. Dizer a Ele o tamanho das nossas aflições. Quando nós despojamos do nosso orgulho, da nossa tola vaidade, e ficamos de joelhos espiritualmente. Por que de joelhos espiritualmente? Porque é o momento que nós estamos despidos de todas as mazelas que nos impede de chegar até Jesus. Porque, na verdade, o Mestre está sempre com suas mãos erguidas para nós, mas devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, nós não enxergamos, nós não sentimos. Por isso a importância de nós dizermos para o nosso Mestre amigo maior sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições. Porque quando Jesus diz a nós, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Jesus diz? Vinde a mim. Ele pede que nós vá até a Ele. E a forma de ir até Jesus é despojar do nosso orgulho. E hoje, um tema especial da noite, que marca o início do mês em que nós, brasileiros, nós falamos da valorização da vida. Um tema para nós prestarmos atenção, que nem tudo está por um fim. Que há, sim, maneiras de nós nos desdobrarmos a nossa fé
e seguirmos nossa caminhada, por mais pesado que o nosso fardo possa estar sobre os nossos ombros. E o nosso amigo irmão José Otávio vem trazer para nós essa reflexão que irá com certeza tocar no fundo da nossa alma e nós enxergarmos a maravilha da vida. E todas as nossas dificuldades vencidas, nós podemos ter a certeza absoluta de que há uma alegria íntima no fundo da alma de cada um de nós. Que há uma satisfação, há uma felicidade de olharmos para trás e vermos e enxergarmos tudo aquilo que nós conseguimos vencer. Isso é o bom da vida, isso é valorizar a vida. Eis o tema de hoje, valorizar a vida. Porque a vida é nos dada como um presente para que nós possamos progredir, para que nós possamos alcançar os patamares mais altos da nossa evolução. E vamos orar com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo derramadas sobre nós. E como elo de ligação, de paz, de amor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos orar nesses instantes para sacramentar, para afirmarmos de fato a nossa fé e sentirmos essas bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações, e livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma semana, agradecendo a Deus por essa oportunidade, esse momento, e para refletirmos no tema a valorização da vida. Como disse o nosso irmão Wagner, nós estamos aí entrando, já entramos no mês de setembro, o mês que é conhecido como Setembro Amarelo, em que há ali várias campanhas de prevenção contra o suicídio. E escolhemos esse tema justamente por esse mês e porque é um assunto que deve se tratar com muita importância, com muito carinho, com muito cuidado, para que todos nós possamos refletir sobre o quão importante é a nossa vida e o quão importante é valorizá-la. Por isso, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na leitura Justiça das Aflições, onde se diz o seguinte: Evangelista São Mateus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Evangelista São Lucas: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 21. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura.
Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas, então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar a sua posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem percebeis infinitas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por um capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Pois bem, meus irmãos, o nosso tema hoje é a valorização da vida e escolhemos essa leitura por estar totalmente conectada ao nosso tema, ao nosso propósito de reflexão de hoje. Se nós observarmos aqui, através do evangelista Mateus, através do evangelista Lucas, Jesus promete a todos nós que choramos que seremos regozijados, que vamos rir, aos que estão com fome de justiça, que serão saciados, aos que sofrem, que receberão consolações e amparo. Promete o reino dos céus. A figura do Cristo na nossa vida, ela é tão importante, pois ele é um divisor de águas na história da humanidade. Portanto, temos na nossa história tudo o que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio para nos demonstrar o quão importante é a vida, o quão importante é o convívio entre os semelhantes, e nos falou e exemplificou através da sua existência, através de vários momentos da sua existência, como nós deveríamos nos portar. Estamos falando do tema valorização da vida, porque há uma preocupação mundial, não é? A respeito dos suicídios. Dados estatísticos nos mostram que em 2015, cerca de 828 mil pessoas tiraram a vida no mundo. Há dados que nos dizem que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Por que escolhemos a leitura Justiça das Aflições? O que percebemos é que, assim como Cristo nos ensina, através do evangelista João, no mundo tereis aflições. Mas ele pede para que tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, a aflição é parte integrante do processo da existência física de cada um de nós.
E como dissemos na semana passada, na live intitulada O Porquê da Vida, quando fizemos a leitura O Homem no Mundo, os benfeitores amigos no Evangelho segundo o Espiritismo nos afirmam que fomos colocados aqui para viver com pessoas de perfis diferentes e que não devemos chocar a ninguém. Pois bem, o Cristo nos afirma que teremos aflições, mas que precisamos ter bom ânimo. Os amigos espirituais, através do Evangelho, nos afirmam que fomos colocados aqui para conviver com pessoas de perfis diferentes. E convivendo com essas pessoas, nessa mescla de perfis, nós lidaremos com pessoas equilibradas, desequilibradas, pacientes, impacientes, ou seja, uma diversidade de personalidades que conviverão conosco e que nos causarão bem ou mal-estar. Cabe a cada um de nós, assim como Cristo nos pede, assim como os benfeitores amigos nos pedem, modificar o nosso padrão mental e buscar nos ensinamentos de Jesus a calma, a leveza das emoções, dos sentimentos, para que possamos lutar contra as aflições da vida e vencê-las. Veja que é importante. A maioria dos suicídios, a maioria das pessoas que tiram a própria vida, geralmente estão em conflito, estão em dificuldade. E nós, aqui, os respeitamos. A todos aqueles que partiram por essas ações, fazemos a nossa prece e nos compadecemos para que estejam melhor e tenham no futuro novas oportunidades. Para aqueles que em algum momento já pensaram ou estão pensando em tal atitude, vamos refletir no porquê devemos valorizar a vida e no porquê a vida é tão importante. E essa ação deve ser coibida de nossa parte, buscando, através dos meios públicos, da família, os médicos, os medicamentos, as orientações, o diálogo, colocar para fora os sentimentos, as emoções, mas também trabalhar a questão espiritual. E quando falamos do espírito, estamos falando do ser eterno, criado por Deus. Para quê? Para autoiluminação, para evolução. E as aflições que Jesus afirma que teremos, que são as montanhas, que ele mesmo diz a Pedro, que poderão ser transpostas com a fé do tamanho de um grão de mostarda, são as dificuldades. São as dores, são as formas de burilarmos o nosso espírito. Pois bem, vamos buscar na nossa história a importância de valorizarmos a vida e o quesito que dissemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita, que é a continuidade da vida, a comprovação de que a vida continua e de que nós, todos nós, precisamos lutar, nos esforçar para o nosso aperfeiçoamento, seja através das nossas ações, ou seja através das nossas ações associadas ao apoio da família, da sociedade, dos médicos, enfim, de todos aqueles especializados para que possam nos ajudar. Quando nós buscamos na nossa história sobre vida, nós vamos encontrar, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, 20 ideias filosóficas de Sócrates e Platão, bem antes da vinda do Cristo, numa época remota. E uma dessas ideias que nos chama a atenção
e que nos mostra que antes mesmo da vinda de Jesus, já haviam sementes sendo lançadas para a humanidade para nos mostrar sobre a vida, sobre a sua importância e o porquê de estarmos aqui. Uma dessas ideias de Sócrates e Platão, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução deste livro, intitulado Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, item 1, diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em si encarnando. Recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Então veja que interessante, meus irmãos, a importância da vida, a importância de falarmos sobre reencarnação, sobre existência física. Há mais ou menos 650 anos antes da vinda de Jesus, uma ideia, uma semente, uma das muitas ideias lançadas por Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada, ou seja, ele veio a este orbe e encarna, ele adentra, ou melhor, ele é inserido a um corpo de carne para vivenciar uma experiência. Mas veja o que é mais belo nessa fala. Antes de encarnar, ela existia unida aos tipos primordiais, a ideia do verdadeiro, do bem e do belo. Veja que maravilha. A doutrina espírita, 2000 e poucos anos depois de Sócrates, nos diz exatamente a mesma coisa. Somos espíritos criados por Deus para a felicidade e para a eternidade. Somos criados puros, simples, ignorantes. O que é o ignorante? É aquele que desconhece as coisas. Então temos oportunidades existenciais, chamadas de existências físicas, para que, as vivenciando, vivendo com pessoas de perfis diferentes, burilando o nosso espírito e procurando a nossa autoiluminação através do nosso esforço, nós possamos progredir. Sócrates. Em seguida, nós passamos a Moisés, não é? Também antes de Cristo, Moisés vem e faz um esforço para retirar ou para libertar o povo hebreu do jugo ou da escravidão do povo egípcio. E Moisés nos traz, através de Deus, os 10 mandamentos. Em um desses 10 mandamentos, mais precisamente o 5º, intitulado Não Matarás. Todos os 10 mandamentos são afirmativos, são firmes. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honrarás teu pai e tua mãe. Por que disso? Porque naquela época o homem bárbaro, o homem que agia pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, se vingava por tudo, precisava de leis firmes, que o ajudassem a desenvolver, a crescer. E uma dessas leis enviadas por Deus e trazida a nós por Moisés, não matarás. Ou seja, a importância de valorizarmos a vida. Ainda em Moisés, para aqueles que ainda não acreditam na continuidade da vida, na reencarnação, na pluralidade das existências, num Deus misericordioso, nós vamos encontrar um Moisés, um personagem, um homem, que lutou pela libertação de um povo da escravidão, do jugo do Egito.
qual o propósito de Moisés trabalhar por tanto tempo juntamente àquele povo, por caminhar por caminhos tortuosos, por buscar uma terra prometida, por libertar um grupo de pessoas, para que, no fim, todos morrendo, com todo aquele trabalho feito, toda aquela dificuldade, tudo acabasse. Nada mais existisse. Não há sentido racional. Para os homens de ciência, para os céticos, não há razão nisso. Todo um esforço para libertar um povo, para que mais adiante, a partir do momento que eles passassem pela morte, nada mais fizesse sentido. Mais um detalhe ainda na vida de Moisés, e que nos mostra a continuidade da vida e o porquê deveremos, ou melhor, devemos, valorizar a vida. No Antigo Testamento, no livro Deuteronômio, Moisés proíbe os homens de dialogar ou de conversar com os mortos. Por que Moisés proibiria o diálogo com os mortos, se a morte, quando acontece, tudo se acaba, tudo termina e nada mais há de existir? Não se pode criar leis, proibir coisas, ou não é sensato e nem racional proibir algo que não é possível. Aí nós andamos um pouco mais na nossa história para vislumbrar, para refletir, para entender o porquê da importância da vida e o porquê da continuidade da vida, a nossa vida. Quando a bênção que é Jesus Cristo, esse médico de homens e de almas, vem com a permissão de Deus até este planeta para nos dar testemunho vivo da importância de valorizarmos os nossos semelhantes, a importância de fazer a outrem aquilo que gostaria que vos fosse feito, e conviver ele mesmo com homens e mulheres que tinham dificuldades, que erraram, que passaram por problemas, que eram colocados à margem pela sociedade. Jesus vem, nos mostra um Deus de amor, um Pai soberano e amantíssimo, pois ele diz: por que me chamais bom? Bom é meu Pai que estás no céu. Diz ainda para nós que todo aquele que quer segui-lo deve pegar a sua cruz e caminhar com ele. Diz ainda para nós que para ir até Deus é preciso segui-lo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Como seguir a Jesus modificando a nossa vida em apenas uma existência? Como nos transformar em apenas uma existência? Em um período de 30 anos, para alguns 80, para outros 100, para alguns 5 anos? Como uma criança que morre aos 10 anos de idade se transforma moralmente, espiritualmente, vai até Deus, se teve apenas uma vida com um tempo de 10 anos? Então, Jesus nos mostra que o amor deve ser colocado à frente de tudo e que nós, fazendo a nossa parte, devemos caminhar em direção a Deus. Quando chegamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 153, nós vamos encontrar ali o Kardec, o codificador da doutrina espírita, falando sobre, perguntando aos amigos espirituais, o que é a vida eterna? E os benfeitores amigos nos respondem: a vida eterna é a vida do espírito. Lembre-se de Sócrates: somos uma alma encarnada. Nos primórdios saímos das mãos de Deus. Estávamos unidos ao belo, ao bom, ao bonito, ao harmonioso. Então,
A vida espiritual, como dissemos aqui em muitas oportunidades, é única. Temos uma única vida com várias existências físicas, para que possamos ir até Deus. Mas voltando na resposta dos amigos espirituais, quando Kardec pergunta: o que é a vida eterna? Ou qual a vida eterna? E os benfeitores amigos nos dizem: a vida eterna é a vida do espírito. A vida do corpo é passageira e transitória. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida espiritual. Portanto, a vida continua, a continuidade da vida, o retorno à vida espiritual. A importância de valorizarmos a vida. Um pouco mais adiante, ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 880, Kardec pergunta aos amigos espirituais sobre se a vida é uma lei ou é um direito do homem. E eles respondem que é um direito natural do homem. É o direito da vida. E que nós, de forma alguma ou de hipótese alguma, podemos atentar contra a vida dos nossos semelhantes e nem realizar algo que possa chocar ou atentar contra a nossa própria vida. Percebam, meus irmãos, a importância. Nós temos Sócrates, nós temos Moisés, nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, nós temos os amigos espirituais que, segundo o amigo Emmanuel, benfeitor amigo, no livro Consolador, ele nos diz, quando se pergunta, na pergunta 352, a ele, pergunta-se o seguinte: o Evangelho ou o Espiritismo é o Consolador prometido? Ele responde com muita simplicidade e com muita propriedade: o Evangelho ou a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Através dele, os espíritos redimidos retornam para lançar luz à humanidade e retirar o véu que cobre os nossos olhos. Veja que resposta profunda. Estamos diante de uma doutrina bendita que vem, como Jesus nos prometeu, nos fazer lembrar daquilo que ele disse e nos ensinar todas as coisas. E Emmanuel diz que espíritos redimidos, o que são espíritos redimidos? Homens e mulheres que vivenciaram experiências físicas anteriores, em vidas passadas, cometeram atos incorretos, falharam, se esforçaram, corrigiram, apararam suas arestas e a partir do momento que se redimiram e sintonizaram com o mais alto, com Deus, com o ensinamento do Cristo, modificaram as suas emoções, o seu coração, seus sentimentos e se colocaram na seara do Cristo, trabalhando para lançar luzes divinas à humanidade e retirar o véu que estava à frente de nossos olhos. Por que estamos citando esta passagem? Por que estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo? Queremos dizer, meus irmãos, aqui, que a doutrina espírita vem, como diz na leitura o Espiritismo, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, completar aquilo que a humanidade e o homem sabia até hoje. A continuidade da vida, a pluralidade das existências, a importância de aproveitar a reencarnação lhe concedida, a existência física e conviver com pessoas de perfis diferentes. Para quê? Para que, vindo e voltando, nascendo, morrendo e nascendo de novo, nós possamos nos aprimorar. Quando
Nicodemos, em um diálogo com Jesus, pergunta a ele o que é preciso para conhecer o reino de Deus. Jesus responde a Nicodemos: para conhecer o reino de Deus, em verdade vos digo, é preciso nascer e morrer e nascer de novo. Então, meus irmãos, está mais do que claro, não só agora para nós que conhecemos a doutrina espírita, mas em todas as épocas da humanidade, e poderíamos aqui citar muitas outras situações, mas não queremos delongar nesse processo, sobre a importância da vida e a continuidade da vida. E o porquê devemos valorizá-la. Os amigos espirituais nos mostram e nos dizem o quão complexa é a tarefa e o processo de criação para que o espírito possa retornar a este orbe. O planejamento do corpo, o planejamento da existência, as coisas que serão passadas por nós para nos auto-iluminar, as pessoas com as quais iremos conviver, os lugares por onde nós vamos passar. E aí nós somos inseridos aqui através da bondade desses benfeitores, do trabalho do Cristo, que possui uma falange de espíritos e bons espíritos para nos ajudar a evoluir. Só esse fato já é de nós pensarmos o quão importante é a valorização da vida. E aos irmãos que se encontram hoje em dificuldade, em dores, em sofrimentos, em aflições, que nós que aqui estamos, que nós possamos perseverar, buscar ajuda, principalmente nesse momento de pandemia, nesse ano de 2020, que é um ano onde houve uma quebra de uma série de paradigmas, de crenças que nós até então tínhamos, não é? O homem acreditando ter todo o controle sobre tudo, e nós estamos aprendendo a cada dia que pode a qualquer momento surgir fatos na nossa existência física, na nossa vida, que podem mudar a nossa vida de um momento para o outro. E nós devemos buscar força, não devemos nos desanimar, devemos nos aperfeiçoar. Se não damos conta sozinho, que busquemos nos homens e mulheres de bem, nas religiões, porque religiões são caminhos que nos levam a Deus. Não há melhor ou melhor religião. Religião boa é aquela em que o homem se conecta com Deus, com o mais alto, com os ensinamentos de Jesus e se aprimora, se eleva, cresce. O Espiritismo vem para complementar até então o que sabíamos. Por isso, focamos em nossa fala no estudo, no conhecimento de nós mesmos, como diz os próprios filósofos de épocas passadas: conhece-te a ti mesmo, entenda-te, olhe para dentro de ti. As depressões, as ansiedades, as angústias, quantas pessoas não estão muitas vezes com medo de pegarem um vírus, de perderem a própria vida? Quantas pessoas não passaram por situações difíceis de perder os seus semelhantes, os seus familiares? E quando dizemos aqui em perda, estamos falando da perda física, a presença física. Porque, como dissemos aqui, e a importância de valorizarmos a vida, ela continua. O corpo espiritual, o ser espiritual continua. Então, nesse mês em que estamos na campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, nós rogamos a Jesus e a Deus e aos irmãos que porventura pensam em algum momento ou que já pensaram neste tipo de ação ou de atitude, para que busquem auxílio junto aos seus familiares, para que se abram, para que busquem ajuda da medicina, para que busquem ajuda espiritual, para que utilizem da fé, da oração, do bom ânimo, para que através da meditação, da mudança de comportamento, nós possamos
sair, retirar o foco do negativo, que muitas vezes a angústia nos leva a focar, e passarmos a exercitar atividades diárias que mudem o nosso rumo da angústia, do sofrimento, do negativo para o positivo, para a gratidão, para a importância da vida. Porque, como dissemos aqui, ela continua. O Cristo nos prometeu que se choramos hoje, sorriremos amanhã. Se temos sede de justiça hoje, seremos saciados amanhã. E essas promessas não são promessas vãs, sem fundamentos. Se a continuidade da vida está aí como prova para todos nós, em todas as épocas da humanidade, Jesus, Deus, nos manda em doses homeopáticas, ao longo da nossa história, uma série de exemplos e de acontecimentos que comprovam a continuidade da vida. Todo um esforço do mundo espiritual, do Cristo, todo um trabalho para que nós possamos nos aprimorar, crescer, autoiluminar e seguir, caminhar em direção a Deus. Portanto, a importância de valorizarmos a vida, a importância de lutarmos contra o pensamento do suicídio, contra o pensamento do ódio, da angústia, a importância de não depositarmos no outro o nosso futuro, e sim em nós mesmos, em si e através dos nossos esforços. Na pergunta 228 do livro Consolador, pergunta ao amigo Emmanuel, benfeitor, o seguinte: é possível adquirir o aperfeiçoamento, a autoiluminação em apenas uma existência? E Emmanuel responde com muita propriedade: uma existência física equivale a um dia de trabalho. Veja bem, meus irmãos, uma existência física equivale a um dia de trabalho. Nós já existimos fisicamente N vezes no passado, existimos hoje fisicamente e ainda existiremos à medida que nós precisarmos de um corpo físico para nos aprimorarmos, para nos mesclarmos, para nos relacionarmos. Então nós, em nome do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em nome de Jesus, em nome do amor, da empatia, vamos buscar agora, no momento em que passaremos ao tratamento à distância, à prece, à música e à reflexão, a uma prece coletiva pela humanidade, pelos irmãos que porventura estejam com este pensamento, para que possam modificá-lo, para que as coisas possam se modificar na sua vida através dos esforços, para que não venhamos cometer atrocidade contra a nossa vida, retirando-a, seja através do aborto, seja através de o suicídio contra nós mesmos, por questões aflitivas, por problemas de ordem moral, para que não venhamos a comprometer a nossa autoiluminação. Lembre-se, Deus é um Pai de amor, Deus é bom, Jesus nos afirma isso, misericordioso, e Ele nos deu a pluralidade das existências para que, sendo misericordioso e sabendo da nossa dificuldade de crescimento rápido, nós pudéssemos nos aprimorar através de cada oportunidade existencial, fisicamente falando. Para que, ao retornarmos à pátria espiritual, como diz no Livro dos Espíritos, nós possamos estar em paz conosco mesmo, com a sensação de dever cumprido, com bem-estar e livres de qualquer processo que possa nos perturbar. Que nós tenhamos um excelente fim de semana, com muita paz, muita luz, e que possamos vibrar, orar nestes instantes, através da oração, do tratamento à distância, em benefício da coletividade
e de todos aqueles que porventura estejam com esses pensamentos. Muita paz e muita luz a todos vós. Que assim seja. Amigos e irmãos, vamos nesses instantes pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, pedir ao nosso Pai, para que seja transmitida a todos nós, nessa cidade querida de Araxá, todo esse Brasil. Especificamente, peço de coração aos benfeitores espirituais e a Jesus, para todos que se encontram nesses instantes nos assistindo. Pedimos para que o bálsamo de Jesus possa cobrir-nos, acalentando nossos corações, dando-nos a paz e curando as chagas que se encontram em nossa alma. Rogamos a nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, para as criaturas que se encontram nos vales e que se encontram aflitas, se encontram nos vales sombrios, que porventura suas mentes ainda não puderam ainda entrar em plena sintonia com Jesus. Quero dizer nesses instantes as palavras de conforto a todas as mães que porventura vieram a perder seus filhos, que seus filhos foram as suas vidas ceifadas por um momento de invigilância, talvez, ou por um momento em que as trevas vieram a tomar conta da sua mente e o induzir. Que os corações das mães, de todos os pais, possam ser confortados. Eu digo que nós iremos, com certeza, reencontrar com aqueles que nos são caros. Nós iremos reencontrar novamente com aqueles que nós amamos. Porque essa união de amor jamais irá romper o elo. E vamos nesses instantes com a nossa fé, com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo lançadas sobre nós. Rogando a espiritualidade amiga, nossos irmãos, socorristas do plano espiritual, para que vá até os lares de todos vocês, das criaturas que não puderam estar nos assistindo também, e lhes cubram com seu bálsamo. Que seja fluidificada as nossas águas, o nosso alimento. E te peço de joelho espiritualmente, Mestre Jesus, que o coração do homem seja tocado de compaixão. Que esse momento de aflição que vivemos, de incertezas, que nos sirva para refletir, para que tenhamos compaixão, para que tenhamos um sentimento de empatia, que nós possamos sentir um pouco da dor do outro. E assim nós seguirmos a nossa caminhada, com os nossos corações entrelaçados, e sentir de forma afetuosa que nós somos verdadeiros irmãos. Apenas o que nos pede Jesus, que sejamos fraternos, que sejamos irmãos, que amemos
uns aos outros. Que assim seja.
Amém.